Você sabe como é. E ela se sentou na minha frente, cruzou as pernas e ficou falando comigo e perguntando como tinha sido tudo. E eu, com aquele cansaço, sem querer falar nada, mas só querendo ficar quieto e sentindo o corpo como se estivesse com sono. E ela falando e com o vestido branco deixando ver as pernas até em cima. As pernas dela estavam com aquela cor de pele queimada pelo sol, mas que você via que estavam muito douradas para ter sido apenas o sol. E também tinha chovido sem parar aqueles dias todos. Ela era uma mulher distinta. Só pelo modo de cruzar as pernas você via que ela era uma mulher distinta. Teve uma hora em que ela apanhou uma caixa em cima da eletrodo. E só depois que tirou um cigarro lá de dentro é que eu notei que era uma caixa para guardar cigarros. E ficou com o cigarro na mão e me perguntou se eu tinha fósforos. Eu continuei quieto. Ela então chamou a empregada veio, trouxe o fósforo e usava um uniforme todo branco com um chapeuzinho na cabeça. E eu quieto e vendo Dona Helena ali na minha frente, dentro daquela sala onde as cortinas não deixavam o sol entrar. Aquele sol quente de depois da chuva que brilhava lá fora e que havia feito eu andar com os olhos meio fechados antes de entrar ali. E vendo o cigarro na mão dela e ela falando e mexendo com a mão como se estivesse falando para muita gente. O calor ali dentro não era forte como lá fora. E eu gostando de estar naquela poltrona macia, eu ficava pensando naqueles dias todos, naquela estrada, naquele barro e com aquela chuva, e sem ter tido um minuto para poder ficar sentado, quieto, sem pensar em nada. E pensando nisso, eu ficava querendo ficar mais quieto ainda, e gostava e achava bom estar ali na sombra, ali dentro, ouvindo a voz de Dona Helena, vendo as pernas dela, com o vestido deixando ver até em cima. Procurei para ver se era capaz de saber onde o Sr. Mário se achava naquela hora, mas vi que não era capaz de saber. Achei isso bom, porque eu estava me sentindo cansado, sem querer fazer nada. E mais vontade ainda me dava de ficar quieto quando eu me lembrava todos aqueles dias com aquela chuva que não parava e que mesmo antes de eu sair já estava caindo há muito tempo, com todo mundo esperando que ela parasse porque as coisas todas estavam estragando e caindo e afundando. Como ali na frente do DOPS, onde eu via quando eu passava com o caminhão concreteiro, o asfalto junto ao canal já afundando. E era um asfalto novo. Não fazia nenhuma semana que os homens tinham acabado de consertar. Até a escada de cimento para que a água descesse por ela e não afundasse a rua, já estava afundando e se estragando. E eu passava ali com o caminhão e desviava para não passar muito próximo de onde eu via que estava afundando. E os investigadores ficavam sentados nas cadeiras, lá na varanda, olhando para o canal e vendo o asfalto que ia cedendo e chegando cada vez mais perto do prédio. E eu via que o serviço ia ter que ser feito todo de novo. E também que com aquela chuva não ia ser nada garantido. As coisas estavam assim quando o Sr. Mário deixou um recado para mim. Fui, entrei no escritório, o Sr. Mário não estava e me sentei na sua sala. A porta que dava para a sala do contador estava aberta e digo que não gostei de ficar ali esperando e vendo para aquele contador baixinho e gordo e ficava passando a língua na boca para cada ordem que dava para os datilógrafos. E fiquei procurando nem olhar para a cara daquele contador. O Sr. Mário, quando veio apressado, já foi dizendo que o Luiz havia passado um telegrama. E ficou procurando o telegrama, mexendo nos papéis de cima da mesa, nas gavetas, depois enfiou a mão num bolso e passou para mim. E foi pro telefone e ficou falando com aquela loura gorda, se desculpando porque estava atrasado. Li o telegrama. Luiz dizia que estava em Caratinga e que não podia seguir por causa das estradas.
O senhor Mário continuou falando com a loura e quando desligou fui falar com ele. Mas ele já estava falando de novo e dessa vez era com um amigo dele, o Drummond. E vi que estava atrasado. E que o Drummond não queria mais esperar. Mas o senhor Mário insistiu para que esperasse mais um minuto só, que já estava saindo. E desligou o telefone. E foi saindo e falando comigo, dizendo para eu ir e trazer as carretas. Falei que as estradas estavam muito ruins. Mas ele foi indo para o carro e eu atrás, e ele falando que havia dado a palavra dele de que aquelas carretas iriam chegar antes da inauguração. E que faltava apenas uma semana. E dizia que o idiota do Luiz não sabia o que era um serviço de responsabilidade, porque ele, o senhor Mário, tinha dado a palavra de que o carregamento seria entregue antes da inauguração, e que faltava apenas uma semana, e que era para eu ir e trazer aquelas carretas. Ainda falei outra vez das estradas, mas ele estava atrasado e com muita pressa, e já ligando o motor do carro, insistiu que havia dado a palavra. E que aquelas carretas tinham que chegar em tempo, e que era para eu ir lá em Caratinga e trazê-las de um jeito ou de outro. E saiu correndo porque estou muito atrasado, mas antes me avisou para eu telefonar para a dona Helena e dizer do negócio que ele tinha ido resolver em... Aí pensou e disse, Divinópolis, diz que é em Divinópolis. E também para eu não esquecer de falar que eu não saberia o dia em que ele estaria de volta. E para não esquecer de que o negócio que ele tinha ido resolver era importante, hein? Agora você repare. Até isso eu estava tendo que falar para ele. E olha que quando o Luiz saiu daqui para buscar aquele milho, já estava chovendo de um jeito que era coisa de você olhar e ficar pensando que tudo ia derreter. E já quando foi, teve que passar por Juiz de Fora, que era a estrada onde ainda não havia caído barreira ou ponte. E agora, já voltando, passa aquele telegrama. E o senhor Mário tendo dado a palavra de que o milho chegaria antes da inauguração. Fui à sala do contador e falei para ele abrir o cofre para eu tirar dinheiro. Tive que falar 2 vezes, porque da primeira ele não fez nada. Ficou do outro lado da mesa me olhando, mexendo com aquelas mãozinhas de dedinhos curtos e gordos. Tornei a falar e disse para ele abrir que eu estava com pressa. Depois que ele abriu, com toda aquela má vontade, tirei o dinheiro que achei que devia dar e ele me perguntou para que era. Falei que era preciso. Então ele falou para eu esperar, que iria fazer um recibo. Esperei, ele foi e editou o recibo para a moça que era a secretária dele. E era um recibo de meia página. Dizia até que o dinheiro havia sido apanhado sem que ele fosse notificado para que fim se destinava. E outras coisas que ele ditou para a moça e eu ali esperando. Depois pegou o papel e leu em voz alta. E me perguntou se estava de acordo. Olhei para ele. Ele ficava passando a língua na boca. Para cada palavra que dizia, e era baixo e gordo. Então assinei o papel e saí do escritório. Do escritório fui lá para a garagem dos concreteiros, que eu queria deixar as coisas de modo que quando eu voltasse não encontrasse problema nenhum, porque eu sabia que se desse algum problema, o senhor Mário iria mandar o mecânico ou um motorista resolver e iria dar a ordem assim distraído, com pressa, como se estivesse sem tempo. Ele andava de um jeito que a cada dia que passava era como se ficasse cada vez com menos tempo. Não tinha nem falado comigo direito sobre as carretas, por causa da pressa em sair. E a pressa era tão grande que até o recado para a mulher dele eu é que tinha que dar. Até isso era eu que estava tendo que fazer. Já era a 2ª vez. Da vez que foi para o Rio também levou a loura, eu também é que tive que telefonar para a dona Helena.